Henry Nouwen certa vez escreveu o seguinte: a grandiosidade espiritual nada tem que ver com ser maior do que os outros, mas ela tem que ver com ser tão grande cada um de nós pode ser. Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do eu que eu acho e que as pessoas acham que eu deveria ser. E nesse processo que acaba acontecendo tanto da nossa parte como por parte das pessoas é a comparação. Estabelecemos muitas vezes um referencial de espiritualidade, de liderança espiritual muitas vezes, e se não nos parecermos com essa referência, estamos completamente fora do padrão, fora do círculo, fora da comunidade. Veja, a comparação, ela é muito injusta, porque se tratam de duas pessoas completamente diferentes, com visões de mundo diferentes, com experiências diferentes, com princípios e valores diferentes. Por isso a comparação, e ainda mais se ela é feita dentro do aspecto espiritual, dentro do aspecto eclesiástico, pode até mesmo enterrar a fé de alguma pessoa. Todas as vezes que nós deixamos de viver o princípio para vivermos o critério, nós acabamos comparando, porque é uma maneira de nós medirmos as pessoas, e nós acabamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que é abordado pelo princípio e não pelo critério. Exemplo disso, alguém que de repente começa a dizer do púlpito que é necessário que você faça a sua devoção pessoal logo quando você acorda, antes de você sair para o seu trabalho, para a sua faculdade, enfim. Queridos, talvez esse não seja o melhor momento para você fazer isso. Para mim, por exemplo, não é na parte da manhã o melhor momento para minha comunhão. Eu dependo de um processo para eu poder me despertar. Mas o importante que o princípio traz é que em algum momento do dia isso precisa acontecer. Não dá para você passar um dia sem alimento, e nesse caso sem um alimento espiritual. Agora, você precisa se alimentar para que você se mantenha em comunhão e alimentado durante todo o seu dia. Agora, se alguém, como um amigo que eu conheci certa vez, que chegava em casa às 11 e ia dormir meia-noite para acordar às 3 da manhã e às 4 horas pegar o ônibus para poder ir para o trabalho e chegar às 7. Ora, se ele acordasse 1 hora antes para poder fazer isso, ele dormiria apenas 2 horas por noite ou por dia. O momento dele fazer a sua comunhão com Deus era em algum outro momento do seu dia, onde ele estava acordado e poderia ter um intervalo de alguns minutos ou quem sabe até de 1 hora para poder estar com Deus. Então, não deposite a sua validação espiritual em critérios estabelecidos por homens, por pessoas. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus vinha ter com Adão e Eva no jardim na viração do dia. Vejo o momento em que Deus estava com um casal, era na hora do pôr do sol. E isso os mantinha conectados com Deus, em comunhão com Deus e alimentados espiritualmente até o outro dia. Então você tem que ser sincero consigo mesmo e entender que muitas vezes o que você faz, ele é espiritual também. Por exemplo, uma mãe que tenha 2, 3 filhos, quem sabe a dinâmica é insana, tem uma em casa, uma filha, e a gente já vê como é corrido e como demanda tempo, atenção, dedicação. Eu fico pensando, se essa mãe escuta alguém dizer: olha, eu passo por dia 1 hora sós com Deus, talvez ela pense: nossa, tudo que eu queria era 1 hora. E não era nem para orar, era para poder ficar quieta no meu canto sem ouvir alguém me chamando. E talvez ela saia culpada porque não consegue, igual o outro irmão, passar 1 hora sós. Mas ela se esquece que o seu trabalho com os seus filhos, de educá-los, de desenvolvê-los, de apresentar Jesus para ele, seja tão espiritual quanto passar 1 hora sós com Deus. Então nós temos que nos desvencilhar desses critérios para nós vivermos pelo princípio. 2 cenas bíblicas me chamam muita atenção a respeito disso. Uma é quando Davi vai enfrentar Golias. Saul, que era o maior de todos do povo de Israel que devia ir, estava com medo. E quando Davi decide ir, ele diz: então toma aqui a minha armadura. Davi coloca aquilo, mas não consegue andar porque não estava acostumado com aquilo. E dali eu tiro uma grande lição, que é: a armadura de Saul não serve para Davi. Ou seja, aplicando agora para esse contexto, a minha espiritualidade não serve para você.
Você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Davi tinha experiência em matar os leões, os ursos, e isso serviu para ajudá-lo ali. Mas a experiência que Saul tinha, ou que qualquer outro tinha, não ia ajudá-lo naquele momento. Davi precisava estar acostumado a vencer os seus próprios gigantes. Assim como você não pode terceirizar a sua espiritualidade, você tem que desenvolvê-la por si mesmo. E uma outra cena que me chama muito a atenção e fala ao meu coração, para entender essas questões que cada um é um, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 15 vai contar a história do reencontro de Jesus com os discípulos, e quando Jesus vai conversar com Pedro, ele vai perguntar as 3 vezes lá: Pedro, tu me amas e tal. Depois de Pedro responder afirmativamente as 3 vezes, Jesus sai caminhando com ele pela praia e vai dizer assim: Pedro, eu tenho uma notícia para dar para você. Você vai morrer como eu morri. Você vai morrer crucificado também. E aí Pedro olha e vê que João estava ali perto e ele pergunta assim: tá, Jesus, mas e com João vai acontecer o quê? E a resposta de Jesus em João 21, 22 diz assim, ó: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, queridos, pare de olhar para o lado nesse sentido e se comparar com a experiência das outras pessoas. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus, porque Deus tem um plano para você, que é personalizado para você, que tem a ver com as suas paixões, tem a ver com o seu gosto, tem a ver com as suas qualidades, com as suas características. O plano de João é o plano para o João, o plano para o Pedro é o plano para o Pedro, cada um tem um. Então procure viver o plano que Deus tem para você. Pare de querer viver a experiência de outra pessoa, ou de terceirizar a sua experiência. Tenha-a por si mesmo e desenvolva a sua relação, a sua intimidade própria com Deus. Porque quando Jesus voltar, ele não vai perguntar: por que é que você não foi Davi? Por que é que você não foi Moisés ou Abraão? Mas a pergunta que nós poderemos fazer é: por que é que eu não fui o melhor daquilo que eu poderia ter sido? E é para isso que Deus criou você. E é a isso que Ele está disposto a te capacitar, para que você seja o melhor que você pode ser. Que Deus te abençoe e que de fato você possa ter uma experiência íntima e real com Deus, e que você possa segui-lo e permitir que Ele realize o plano que Ele tem para você.